Olá, está começando mais uma edição do Senado Agora. O plenário aprovou uma proposta que permite ao governo criar o Conselho de Gestão Fiscal. Previsto em lei há 15 anos, o Conselho pretende melhorar a gerência de projetos e a prestação de contas do governo federal. O Senado aprovou a criação do Conselho de Gestão Fiscal. Desde que foi criada no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal já previa a criação de um órgão desse tipo. O Conselho vai padronizar a prestação de contas de todos os entes federados e criar normas contábeis para o setor público. O projeto nunca tinha saído do papel porque o artigo que estabelecia a criação do Conselho criava um colegiado muito grande. Precisamos que este conselho seja agora aprovado na Câmara dos Deputados, sancionado pela Presidente da República e depois, por lei ordinária, se definirá como ele será composto. Eu tenho certeza que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito positiva e favorável para a gestão pública do país, vai se tornar agora ainda mais efetiva, já que esse conselho terá a possibilidade e a condição de prestar grandes serviços para o país. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório de receitas da União para 2016. A expectativa é de arrecadar 1,426 trilhão de reais. Na estimativa, os parlamentares incluíram a CPMF. Segundo o próprio relator havia antecipado, o texto original entregue aos senadores e deputados era o mais realista possível, sem expectativas sobre arrecadações ainda não aprovadas no Congresso. Mas, na votação dos destaques, a base do governo incluiu a CPMF, prevendo uma arrecadação de 12,7 bilhões de reais a partir de setembro de 2016. Em outro destaque aprovado no plenário, os governistas aumentam o IOF para 5,617%, o que resultaria em mais 7 bilhões a partir de novembro do próximo ano. O fato de ser aprovado para incluir no relatório não quer dizer que esta CPMF já está aprovada. É apenas o início da discussão. Nós entendemos que a discussão vai acontecer na Câmara e depois no Senado, e isso é apenas um indicativo de como vai ser quente e calorosa o debate com relação à CPMF. O orçamento da União para o ano que vem ainda tem que ser aprovado na comissão e no plenário do Congresso. Nesta terça-feira, o presidente do Senado comentou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele seja investigado em um novo inquérito da Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a investigação. Estou inteiramente à disposição para esclarecer qualquer fato. Já prestei informações, nunca tive com ninguém nenhuma relação além das relações institucionais e nunca autorizei, nem consenti, nem permiti, nem permitiria que ninguém falasse meu nome em nenhum lugar. 2 partidos oposicionistas entraram com uma representação contra o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética do Senado. Nesta terça-feira, eles pedem a cassação do mandato do senador por quebra de decoro parlamentar. O documento, que estava pronto desde sexta-feira, foi assinado pela Rede e pelo PPS. Cada um desses partidos tem apenas um representante no Senado. Na nossa interpretação, os notórios acontecimentos envolvendo o senador Delcídio do Amaral, que foram diagnosticados e denunciados pela Procuradoria-Geral da República e foram resultados da sua prisão por parte do Supremo Tribunal Federal, constituem claramente, flagrantemente, o descumprimento do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Não é agradável, não é confortável, mas é a função que o nosso ofício impõe. Não há condição de nós termos um membro do Senado da República preso e a Casa não se manifestando sobre isso. A representação também teve o apoio das lideranças do PSDB e do Democratas. Se todos os partidos subscrevessem a representação, nós estaríamos com um embaraço regimental, porque pelo regimento todos eles estariam impedidos de assumir relatorias. Então estamos cumprindo nosso papel institucional. O Senado agiu com eficiência e rapidez desde a quarta-feira.
quando no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão do senador Delcídio, o plenário do Senado se reuniu e manteve a decisão do Supremo. É uma situação que indiscutivelmente constrange a todos nós, mas aquilo que deve ser seguido como um rito foi exatamente a apresentação feita ao Conselho de Ética para que aí sim determine e decida em relação aos crimes e aos ilícitos praticados e que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e convalidados também pelo Supremo Tribunal Federal, alegando o crime continuado e tendo sido esse o motivo da sua prisão. O presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, terá 5 dias para decidir se acata ou arquiva o pedido. Se a decisão for pelo arquivamento, cabe recurso ao plenário do Conselho. Caso seja admitida a representação, será designado o relator por sorteio entre os membros do Conselho. O senador Delcídio do Amaral terá 10 dias para apresentar defesa prévia. Depois disso, em 5 dias, o relator deve apresentar o parecer preliminar. Se o pedido de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral for aprovado pelo Conselho de Ética, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, então, terá o prazo de 5 sessões para analisar aspectos constitucionais, legais e jurídicos da representação. Em seguida, o processo é encaminhado à mesa diretora e precisa ser apreciado pelo plenário do Senado em votação aberta. O líder do PT, partido de Delcídio do Amaral, afirmou que a bancada vai acompanhar todo o processo. É óbvio que há evidências de que possa ter havido quebra do decoro parlamentar. Nesse sentido, o processo se inicia, naturalmente que será dado o direito de defesa, do contraditório, enfim. Mas a posição nossa é de que realmente deve-se fazer a investigação, sem qualquer prejulgamento. E a CPI do futebol aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, no período entre janeiro de 2007 e março de 2012. Foi aprovada ainda a quebra dos sigilos telefônicos de José Maria Marim, também ex-presidente da CBF, e do atual presidente, Marco Polo Del Nero. Corte de recursos e falta de articulação entre os responsáveis pela revitalização do Rio São Francisco. Temas que ganharam destaque no relatório aprovado pela Comissão do Meio Ambiente. A revitalização do Rio da Integração Nacional foi a política pública acompanhada ao longo do ano pela Comissão de Meio Ambiente. Na semana passada, uma visita a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, coroou este trabalho. Às margens do Velho Chico, Bom Jesus da Lapa é considerada a capital religiosa do São Francisco. Esse rio que chega aqui em Lapa, parte dessas águas, 75% dessas águas, são formadas em Minas Gerais. Então, recuperar o Rio São Francisco é começar por Minas e também pela Bahia. O relatório de acompanhamento da política de revitalização, aprovado nesta terça-feira, dá várias sugestões para evitar a morte iminente do rio. Entre as principais, garantir mais recursos para as ações de revitalização e assegurar a articulação dos atores responsáveis pela implementação dessas ações: sociedade civil, prefeituras, governos estaduais e o governo federal. O relatório propõe também a transformação da Companhia de Desenvolvimento do Rio São Francisco, a Codevasf, em uma autarquia federal. Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, a companhia passaria a ter autonomia para a obtenção de recursos próprios. Esses recursos viriam, por exemplo, da exploração de energia elétrica e da gestão de parques na Bacia do São Francisco e seriam direcionados prioritariamente para as ações de revitalização. Se o governo, os órgãos ambientais e também, eu falo, as 3 instâncias de governo, municipal, estadual e federal, não tomou uma providência, eu, pelo que eu vi em Bom Jesus da Lapa, na sexta-feira, nós vamos caminhar para ter, dentro de 8, 10 anos, a morte completa do Rio São Francisco, pelo assoreamento, pela erosão, pela morte das nascentes, pela destruição completa das matas ciliares na calha do rio, nas nascentes, nos seus afluentes.
É uma coisa dolorosa para quem conheceu o rio como eu conheci, aos 15 anos de idade, ele vivo, viscoso, dando toda a condição de navegabilidade. A história de vida de Vossa Excelência, ela já diz bem do cuidado e do compromisso que Vossa Excelência tem com o velho Chico. O poder público precisa ser tensionado pela sociedade para que a gente possa ter ações que sejam realmente efetivas na recuperação do rio a partir de suas nascentes. O São Francisco não é da Bahia. O São Francisco é de 5 estados. O Rio São Francisco é do povo brasileiro. Bibliotecas devem ser equipadas com computadores especiais para permitir o uso pelas pessoas com deficiência visual. É o que exige um projeto de lei do Senado aprovado pela Comissão de Educação. O projeto determina que as bibliotecas deverão reservar espaços com mesas, cadeiras e computadores especiais para o uso das pessoas com deficiência visual. Com a medida, espera-se garantir, além de educação e cultura, mais autoestima para os usuários. A matéria seguiu para a Comissão de Direitos Humanos. Também foi aprovado o projeto que institui a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, a ser comemorada de 21 a 28 de agosto de cada ano. O objetivo é produzir conteúdo para conscientizar a sociedade e combater o preconceito e a discriminação. Deve-se ressaltar, ademais, que a proposição, nos termos que foi concebida, se reverte de inegável oportunidade ao pretender, em suma, a inclusão e a consequente participação dessas pessoas no conjunto social, seja por meio de respeito a seus direitos e da valorização do seu potencial artístico, intelectual e atlético, seja na demonstração da capacidade de cada uma delas na assunção de proposições de relevo do mercado de trabalho e na atividade produtiva. A comissão aprovou ainda outros 2 projetos, o que institui o Dia Nacional do Teatro do Oprimido, celebrado em 16 de março, e o que regulamenta a profissão de instrumentador cirúrgico. A matéria, que seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos, exige curso específico para o exercício da atividade ou experiência mínima de 2 anos antes da entrada em vigor da lei. A regularização dessa profissão vai ser um avanço bastante grande para que possa haver não só uma dignidade na profissão maior, que é importante, é o exercício dessa profissão, mas também de uma melhor qualificação. As pessoas se estimulam quando elas têm a possibilidade de ter uma carreira regulamentada. A reeducação do agressor no contexto da violência contra a mulher foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Participantes da audiência mostraram que o atendimento ao agressor reduz a reincidência. A estimativa é de que a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. São cerca de 2 milhões a cada ano. O país está em 5º lugar no assassinato de mulheres. A Lei Maria da Penha avançou em medidas para dar mais segurança e proteção às mulheres e tratar o agressor com mais rigor. Mas é preciso que a lei seja realmente colocada em prática, disse o juiz Jamilson Haddad Campos, da 1ª Vara de Violência Doméstica de Cuiabá, no debate na Comissão de Direitos Humanos. Segundo ele, é preciso que sejam de fato implantados os centros de reflexão e tratamento de agressores, previstos na lei. Esse tratamento de núcleos onde profissionais da área de psicologia, assistência social, com uma formação didática de ensino, pode sim fazer com que haja, de fato, uma reflexão sobre que nada justifica essa cultura de violência. Experiências feitas em alguns estados com o atendimento de agressores trazem resultados na redução da reincidência, como mostrou a promotora de justiça do Rio Grande do Norte, Érica Verícia Canuto. Nós esperávamos reduzir em 50%, mas já temos 3 anos de funcionamento do grupo. Mais de 300 homens já passaram pelo grupo em 3 cidades diferentes
diferente do Rio Grande do Norte e, surpreendentemente, nós mantemos um índice de reincidência zero. Trouxe só algumas falas, né, que me chamavam bastante atenção durante os grupos. Um deles disse: eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela. Em Mato Grosso, um trabalho feito com agressores presos também conseguiu reduzir a zero a reincidência. Para a promotora Lindinalva Rodrigues, tratar o homem é proteger as mulheres. Nós passamos, através do relatório desses profissionais que relata a infância desses homens, a ver que eles estavam repetindo as agressões que eles sofriam na infância. Nós temos que mudar a mentalidade, não é só do homem, é do menino e da menina. De que a menina tem que sim denunciar, ela tem que se impor e tem que se colocar e deixar claro que é um direito dela ser igual e ser tratada com respeito. O debate fez parte do trabalho de avaliação de políticas públicas da Comissão de Direitos Humanos. A relatora, a senadora Regina Souza, vai apresentar em fevereiro um parecer com sugestões para aperfeiçoar a política de combate à violência contra a mulher. A primeira sugestão é exatamente um banco de dados unificado. É difícil coletar dados, cada lugar que a gente chega os dados não batem uns com os outros, que todo mundo tem acesso e sabe que aquele dado é o único dado, é o dado real do Brasil inteiro e não que cada órgão, cada instituição tenha seus dados. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.